Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, estou trazendo mais uma partida da seleção dos mais belos sacrifícios de dama da história. Pelo menos seguinte a minha opinião, a lista que eu fiz. Essa é a quinta partida da lista. Hoje a gente vai falar de quem? De novo dele, Paul Murphy. Dessa vez o Murphy ele enfrenta o John Schulten, um americano também. Essa partida ocorreu em 1857, durante um amistoso em Nova York. E bora... antes da gente ir pro tabuleiro, é claro, você que está chegando agora, já se inscreve no canal. Pessoal, não esqueçam de deixar o joinha, que é muito importante. Ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E para quem gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Agora sim, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui o Murphy está jogando de brancas e o Schulten está jogando de pretas. E o Murphy abre com E4, peão rei, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Aqui a gente foi para uma italiana. Aí, jogadores de italiana. Seguindo, bispo C5, B4, bispo toma B4. Esse aí é o Gambito Evans, para quem não conhece. Nessa época aí do xadrez romântico, o pessoal usava bastante o Gambito Evans, é bem legal. Tem algumas armadilhas aí no canal também, para quem costuma jogar o Evans, para ficar esperto, não cair nas armadilhas. E, bom, seguindo aqui, C3, bispo C5, e agora esse é o nosso último lance de livro. O Murphy segue com Roque, D6, D4 atacando o centro, E toma D4, C toma D4, bispo B6 saindo do ataque, cavalo C3, bispo G4 cravando o cavalo, bispo B5 cravando o cavalo também, o Murphy também crava o cavalo aqui do Schulten, bispo toma F3, G toma F3, e pessoal, para quem está se perguntando, Felipe, por que tomou de peão? Pessoal, tomou de peão porque é importante que a dama fique aqui no centro, dando apoio principalmente para o peão aqui de D4, tá? Então, realmente o melhor lance na posição é tomar com o peão. Algumas pessoas recapturam com dama e abandonam o peão, mas não é muito legal, tá? E esse peão aqui, o legal dele também é que ele também vai dar apoio para o outro peão aqui de E4, então, apesar de abrir a coluna G, que é sempre muito perigoso, nem tudo aqui é ruim. A gente tem alguns pontos positivos aqui capturando de peão. E outra coisa, é o Murphy, né? Então o Murphy capturou, ele sabe o que ele está fazendo. Seguindo aqui, rei F8, bispo E3, cavalo de C, E7, manobrando o cavalo. Rei H1, né? O Murphy agora esperto, ele sabe que a coluna G está aberta e já faz aquele lance profilático levando o rei para uma casa mais segura. C3 atacando o bispo, bispo A4, D5 em direção ao centro, agora o Schulten vai querer abrir linhas, ele vai querer atacar. Torre B1, pressionando o bispo, torre B8, dama D3, bispo C7, torre G1, então o Murphy fez o quê? Já aproveitou que a coluna está aberta, ele posiciona a torre dele, então vamos aproveitar essa coluna aberta aqui para atacar também. Cavalo G6 manobrando e bloqueando um possível ataque de torre. E5 avançando o peão. Dama H4, né? E o Schulten aqui também não deixa barato. Ele faz lances ativos, ele quer atacar. Bispo G5 atacando a dama com o apoio da torre. Tá? Então o bispo não está solto, o bispo está apoiado pela torre, atacando a dama. Dama H3 saindo do ataque. Cavalo E2 manobrando o cavalo, então o Murphy vem trazer agora. Na italiana tem essas manobras, principalmente no início do jogo, agora a gente já está indo para o 20º lance, mas normalmente aqui os jogadores de italiana fazem a típica manobra de cavalo, trazendo ele para lá do rei para ajudar no ataque. Então o Murphy está com um pouquinho atrasado trazendo esse cavalo agora, mas ele vem trazendo. Fora que provavelmente aqui ele vai querer atacar a dama do Schulten, que já está começando a ficar um pouquinho sufocada. Aí seguindo aqui, F6 atacando o bispo, cavalo F4, não dando tempo de capturar o bispo, agora atacando a dama.
Cavalo toma F4, bispo toma F4, então trocaram-se os cavalos. G5 atacando o bispo, né? Corajoso aqui o Schulten, né? Ele já tá com o rei que não está numa posição muito segura, não desenvolveu o PS e ainda avança aqui o peão da coluna G. É bem audacioso, né? É o mínimo que eu posso dizer aqui, ainda mais jogando contra o Murphy. Bom, o Murphy seguiu aqui com dama em A3, cheque, rei E8, torre toma B7. Esse lance, pessoal, é brilhantíssimo. Por quê? Aqui o Murphy ele quer abrir linhas para atacar. E esse lance obriga, de certa forma, a trocar as torres. E isso enfraquece ainda mais aqui a posição das pretas, porque como a gente viu, tem cavalo e torre ainda que não foi desenvolvido. Então as brancas aqui já estão com as peças muito bem colocadas e vai começar a trocar a peça, deixando as pretas numa situação muito difícil, onde elas não vão ter peças o suficiente para defender o rei. Pelo menos essa é a ideia do Murphy aqui. Então o Schulten ele sai com torre toma B7, ele aceita, bispo toma C6, cheque, rei F7. Aí eu te pergunto, você acha que o Murphy recapturou a torre? Não, pessoal, ele quer atacar. Então ele seguiu com bispo toma D5, cheque, rei G6, dama F8, trazendo a dama para o ataque, dama D7, trazendo a dama para ajudar a defender o rei. Aí agora sim, o Murphy ele faz bispo toma B7 e recupera a peça. Agora ele não tinha nenhum lance melhor na posição, então ele recapturou a peça dele. Bispo aqui em D8, trazendo um ataque descoberto contra o bispo das brancas. E toma F6, e esse lance é bem legal, porque qual é a ideia dele? Aqui não dá para a dama capturar, porque senão tá caindo o bispo das pretas, também na sequência. Fora que agora também tem torre tomando aqui em G5 com cheque. Então não é hora de tentar ser ganancioso e querer ganhar material, agora tem que se preocupar em defender o rei. Por isso, aqui o Schulten fez bispo toma em F6, bispo E4 cheque, o Murphy continua com o ataque, rei H5 fugindo desesperadamente aqui o Schulten, bispo E3 saindo do ataque do peão, H6, torre G3, olha que subida de torre, pessoal, bispo G7 atacando a dama, e nessa posição, pessoal, é claro, vocês já sabem, né? Aqui a gente está falando sobre sacrifícios de dama. Nessa posição, que lance você faria? Qual foi o lance que vocês acham que o Murphy fez? Se quiserem pausar, podem pausar aí para tentar encontrar o lance do Murphy. Encontraram? Não? Vamos lá. O lance do Murphy, pessoal, é dama F7, cheque. Aqui força a captura da dama. Tá? Porque, por exemplo, você vai fazer o que? Vai fazer rei H5, tá caindo a dama, e aí acabou, pode abandonar também. Tá forçada aqui a captura, que é o lance, inclusive, aqui que o Schulten faz, ele faz dama toma F7, mas agora a gente tem mate 1 com torre H3, mate. Né? Que sacrifício incrível do Murphy, né? Ilhou o rei aqui do Schulten, deixou ele num cantinho esmagado, e foi lá e deu mate. Deixa eu voltar aqui, porque essa posição aqui merece um quadro. Isso aqui dá para você tirar uma foto e pendurar na parede de tão bonito. O Schulten aqui está com peças, mas não consegue defender o rei. Enfim, a posição aqui maravilhosa. Aí você me pergunta, Felipe, onde foi que o Schulten errou? Vamos ver primeiro o gráfico aqui, a gente volta e avalia que foram, na verdade, dois lances ali onde o Schulten foi bem prudente e isso custou a partida para ele. Vamos lá. A precisão do Murphy, pessoal, ficou em 93.2, uma baita de uma precisão, enquanto a do Schulten ficou em 79.8. E a gente pode ver que foram dois lances brilhantes aqui para o Murphy, sacrifício de torre, sacrifício eu não, a troca, né, vamos dizer assim, porque ficou uma pela outra na sequência, e aí sim o sacrifício de dama, que realmente foi um sacrifício. E a gente pode ver aqui no gráfico, começou bem equilibrada a partida italiana, né? Dois jogadores fortes, eles já sabem mais ou menos como jogar. E aí lá pro finalzinho do meio jogo é que o Schulten cometeu duas gafes que custaram a partida. Com um pequeno adendo de que o Murphy cometeu um errinho antes, tá?
Ele cometeu um erro antes, deu um pouquinho de vantagem para o Schutten, mas ele não soube aproveitar e cometeu duas gafes aqui praticamente seguidas e aí acabou a partida, né? Não teve jeito. O Murphy foi lá e arrematou. E, claro, os lances brilhantes aqui do Murphy foi quando ele já estava praticamente ganho, tá, pessoal? Então, belos lances, é claro, mas não foram eles os responsáveis pelo Murphy conseguir a vitória. Então, vamos voltar agora no tabuleiro que eu quero pontuar essas duas gafes aqui do Schutten. Estamos indo aqui para o 21º lance, pessoal. E depois de cavalo F4 atacando a dama pelo Murphy de brancas, o Schutten respondeu com cavalo toma F4. E por que esse lance é um erro? Pessoal, é o seguinte, aqui o rei do Schutten não rocou. Ele está literalmente não, praticamente no centro. O Schutten não desenvolveu ainda o cavalo, a torre. Então ele teria que ter em mente o seguinte, ele precisa defender o rei dele enquanto coloca as peças em jogo. Então trocar peça não é bom aqui para as pretas. Tá? Isso enfraquece demais aqui a defesa do rei. Então voltando, ao invés dele trocar as peças, o melhor lance para ele na posição seria fazer, por exemplo, aqui um dama D7. Recua a dama, tá? A dama não está conseguindo muita coisa aqui, então recua ela. É uma peça a mais na sétima horizontal para ajudar a defender o rei. E aí você fala, pô Felipe, mas aí vai capturar o cavalo e abrir aqui a coluna H. Não tem problema, para as pretas é até bom, tá? Porque se vir aqui cavalo toma G6 cheque, simplesmente H toma G6 e agora as brancas acabam ajudando as pretas porque abrem a coluna para a torre jogar. Aqui tranquilo, tá? O ideal seria realmente voltar a dama e trazer ela para perto do rei. Agora vamos dar uma olhada na próxima gafe do Schutten. Estamos indo aqui, pessoal, para o 22º lance, o lance seguido. Como eu disse, o Schutten cometeu duas gafes seguidas que custaram a partida. E depois de bispo toma F4 aqui pelo Murphy de brancas, o Schutten fez G5. E aí, pessoal, complicado, né? Como eu comentei antes, o Schutten ele deveria ter trazido a dama para ajudar na defesa do rei, ter consolidado a defesa do rei, ao invés de ficar fazendo lances que fragilizam a defesa do rei dele. O rei do Murphy, tudo bem que ele está ali em H1, no cantinho, não está o rei mais seguro do mundo, mas ele ainda tem alguma segurança, alguma cobertura. O do Schutten está jogado ali a Deus dará na coluna F, então não é um lugar ideal para colocar o rei. Fora que a torre e o cavalo não estão jogando, então ele tinha outras prioridades. Atacar o bispo aqui não era prioridade no momento. Então ele fragilizou o rei dele, perdeu tempos, enfim, aqui só ladeira abaixo, né, como o pessoal costuma dizer. Voltando aqui, então o que ele deveria ter feito? Pessoal, aqui um problema que a gente tem na posição, e foi o que o Murphy jogou, é um dama aqui em A3 dando cheque no rei. Esse lance traz muito problema na posição. Uma ideia, tá? Tem algumas vertentes aqui que são jogáveis, como por exemplo, fazer F tome 5. Essa eu não gosto muito porque abre mais a posição, já possibilita direto aqui um dama em A3 aqui pelas brancas dando cheque no rei. Eu particularmente prefiro aqui a variante com cavalo em E7, já evitando o cheque da dama. É claro que o jogador de brancas aqui vai fazer dama em A3 de qualquer jeito, cravando o cavalo, deixando ele cravado. Aí sim a gente consegue fazer aqui um F tome 5. Vamos capturar esses peões aqui também para eles não subirem. As brancas têm um lance bem legal que é torre toma em G7 e o rei não pode capturar porque senão o cavalo está caindo. A dama captura. Então aqui para as pretas, o melhor é se fazer dama em E6 para proteger o cavalo, dando mobilidade para o rei poder atacar a torre, forçando as brancas a recuar a torre. Então agora a dama das brancas não está mais ameaçando o cavalo diretamente. O rei pode sair porque a dama agora das pretas vai defender o cavalo. Então isso aqui é o que seria o melhor na posição aqui para as pretas.
As pretas estão bem? Não, as pretas ainda estão mal, mesmo nessa posição. Por quê? O rei não rocou, pessoal. Tá muito difícil aqui manter a proteção do rei. E a gente já tem aqui, como por exemplo, a gente está vendo uma torre na coluna G aberta, uma dama bem ativa, um bispo ativo, outro bispo bem ativo aqui das brancas. Então, as pretas vão ter muito trabalho aqui para tentar defender o rei. É claro que aqui ainda é uma posição melhor do que a anterior. A anterior foi ladeira abaixo, como a gente viu. Dessa forma aqui, as pretas durariam mais. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha, se inscreverem no canal. Eu vejo vocês, claro, eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!